O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele destacou as pautas prioritárias para a casa e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, usou o discurso para falar sobre a relação com o governo e o judiciário. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Camila Xavier. Camila, um dia cercado de expectativas sobre como os presidentes das casas iriam se comportar. Conta para a gente como é que isso se deu. Exatamente, Rafael, principalmente por conta desses atritos que vinham acontecendo entre os três poderes. Então foi um dia de muita expectativa em relação ao posicionamento dos presidentes de cada um desses poderes, também daqui das casas, tanto da Câmara quanto do Senado. Em relação a Davi Alcolumbre, ele fez um discurso muito claro sobre essa questão da separação dos poderes, falou sobre a relação entre os três poderes também, a atuação do Legislativo, disse que é preciso ter bom senso, pregou pela paz, mas também fez questão de destacar que o Legislativo, que o Congresso não vai se omitir. A gente separou um trecho desse discurso de Davi Alcolumbre, no qual ele faz questão de marcar essa questão da separação entre os poderes, da autonomia do Legislativo, e a gente confere um trechinho agora. Repito, precisamos mais do que nunca de diálogo, de bom senso e de paz. Paz entre os grupos que defendem ideologias diferentes. Paz entre as instituições nacionais. Paz entre os poderes da República. Mas é preciso afirmar com absoluta clareza: defender a paz nunca foi e nunca será sinônimo de omissão. Nosso desejo de paz não significa que tenhamos medo de luta. Nossa luta é e sempre será em defesa de todos os brasileiros. Nossa luta ela é pelo Estado de Direito. Nossa luta é pelas prerrogativas parlamentares e pela autoridade do Congresso Nacional Brasileiro. Pois é, a gente conferiu aí esse discurso de Davi Alcolumbre e Hugo Mota também fez um discurso pregando pela autonomia do Poder Legislativo, mas ele já adotou um tom um pouco mais alinhado à agenda do Poder Executivo. Ele fez questão de listar quais projetos vão ser prioridade da Câmara dos Deputados neste primeiro semestre. Falou muito desse foco nas pautas sociais, econômicas e trabalhistas. Ele chegou, como eu falei, a citar os projetos, falou da questão da PEC da Segurança Pública, que vai ser uma das prioridades aqui na Câmara dos Deputados nessa volta do recesso. Também falou sobre o combate ao feminicídio, que é um tema que também vem sendo muito repetido pelo Palácio do Planalto, pelo presidente Lula em seus discursos, e também falou da questão do fim da escala 6x1, na qual os trabalhadores trabalham 6 dias e folgam um dia, que é uma das prioridades do governo federal também para esse primeiro semestre. A gente confere também um trecho da fala de Hugo Mota agora. Logo após o Carnaval, avançaremos com a PEC da Segurança Pública, um assunto de extrema preocupação por parte da maioria dos brasileiros. Esta casa tem um compromisso com essa PEC. É nossa obrigação priorizar o combate à violência contra a mulher e principalmente o feminicídio. Tudo isso feito em parceria com os demais poderes. Uma agenda que não pode mais esperar. Devemos acelerar também o debate sobre a PEC 6x1, com equilíbrio e responsabilidade, ouvindo trabalhadores e empregadores. No plano internacional, merece destaque a assinatura, em janeiro último, do tão esperado acordo entre a União Europeia e o Mercosul, um marco histórico que inaugura uma etapa relevante de integração e de oportunidades para o Brasil. Caberá ao Congresso Nacional analisar o texto em sua íntegra e aqui na Câmara dos Deputados daremos agilidade na discussão e aprovação desse acordo que aguardamos há 26 anos. A Câmara deve sempre
Pois é, como a gente conferiu aí, o Hugo Mota fez questão de destacar esses projetos que vão ser prioritários para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, e a gente também sabe que esses, como eu falei, esses são projetos prioritários para o governo federal. A gente vê, inclusive, agora o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, chegando aqui na chapelaria logo após a reunião de líderes que aconteceu lá na residência oficial. Vocês decidiram alinhar aqui esse não tratar de nada polêmico? Não tem nenhum alinhamento sobre restrição à pauta, não. O que nós temos é, com o Colégio de Líderes, priorizado nesse início a instalação das comissões permanentes para que a Casa possa ter a sua normalidade retomada de funcionamento em sua plenitude. Por que vocês decidiram fazer isso nessa semana? Pergunto para o senhor isso por quê? Porque nunca foi usual. Normalmente leva-se um mês. Como foi feito isso? Isso foi sendo negociado ao longo de Isso janeiro? demonstra maturidade política, compromisso com a pauta em um ano eleitoral, que é um ano teoricamente curto, por causa das atividades que ficam interrompidas diante ali do processo eleitoral no segundo semestre, e nós queremos, nesse primeiro semestre, produzir positivamente com pautas que são importantes para o país. Foi isso que motivou até que nós fizéssemos uma reunião ainda no recesso, na última semana, para pactuar o funcionamento das comissões. E nós sabemos que para se eleger os presidentes dessas comissões, nós não podemos ter a ordem do dia. A ordem do dia posta, essas eleições elas ficam interrompidas, impossibilitadas de acontecer. Então nós estamos fazendo uma pauta teoricamente de consenso, como fizemos ontem a aprovação de 2 medidas provisórias. Vamos hoje aprovar 6 projetos, porque um deles está pensando 4 projetos que tratam de interesse do governo, de interesse do Ministério da Educação, vai possibilitar ali a expansão de universidades, de institutos federais, também trata de plano de carreira de funcionários, de reajuste salarial de várias categorias do Serviço Público Federal, e também estamos tratando dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, já que aprovamos reajuste para os servidores do Judiciário, reajuste agora para várias categorias no Serviço Público Federal, reajuste para os servidores do Tribunal de Contas da União, e é também justo que os servidores da Câmara e do Senado também possam ter o seu reajuste. Olha, nós temos aqui uma fila de CPIs. Essas CPIs elas são tratadas na ordem cronológica. No ano passado, nós tivemos aí algo em torno de 15, 16 CPIs protocoladas, acabamos não instalando nenhuma, e agora nós vamos fazer o debate sobre essas CPIs. A Câmara tem que obedecer essa ordem cronológica, tem que obedecer regimentalmente o funcionamento de 5 CPIs ao mesmo tempo, se for decisão da presidência instalar, e nós vamos, no momento certo, estar tratando dessa pauta de CPI. O senhor está vendo alguma movimentação no sentido de tentar blindar uma troca? Não prorrogar a CPMI do INSS para não ter a CPI do Master? Nem enxergo, nem participei de nenhuma conversa nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Bom, nós ouvimos aí o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, que falou agora nessa sua fala, fez um discurso, um posicionamento alinhado ao que ele fez ontem, de falar que a Câmara dos Deputados vai se dedicar a essas pautas de consenso, né, Rafael? Essa questão das pautas que são prioridade do governo federal, diz que hoje vão ser aprovados 6 projetos inclusive que são de interesse do governo federal, questão relacionada à educação. Então a gente vê o Hugo Mota fazendo questão de marcar no seu discurso esse alinhamento com o governo federal. Inclusive, a gente ouviu hoje mais cedo o líder do Congresso, do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, que falou também sobre essas prioridades do governo federal aqui no Congresso Nacional para esse primeiro semestre. Falou de pautas muito semelhantes a que o Hugo Mota vem destacando, que vão ser priorizadas, e inclusive falou sobre a questão da manutenção do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, que essa também vai ser uma das prioridades do governo federal. A gente também tem um trechinho aí dessa fala de Randolfo Rodrigues para conferir, comparar, inclusive, né, esse discurso, o que o governo vem falando que é prioridade e o que o Hugo Mota também vem pautando como prioridade aqui para a Câmara dos Deputados. A agenda que vamos apresentar aqui é o fim da escala 6x1, a regulação do trabalho por aplicativos, e nós temos 2 medidas de defesa da segurança pública que necessitam ser votadas.
O PL antifacção, já votado pelo Senado, retornou para a Câmara dos Deputados, e a PEC da Segurança Pública, que eu espero que, com os ajustes necessários, venha depois a ser apreciado por nós aqui no Senado. Vamos despachar com o presidente do Congresso para ver a data mais adequada para que nós possamos ter a sessão congressual. Nós tivemos uma diferença de 6, 7 votos pela aprovação do projeto aqui no Senado. Então, acreditamos que é possível a reversão desses votos para a manutenção do veto. Camila, muito obrigado pela tua participação. Desculpa, olha, tá vendo? Fiquei tão empolgado com a fala do Mota que quase cortei você. Por favor, continua. Só ia concluir que é isso, né? Essas pautas, como a gente vai ver nesse semestre, então, questão de segurança pública, fim da escala 6x1, vão ser as pautas prioritárias, o que a gente deve ver sendo discutido nesse primeiro semestre aqui na Câmara dos Deputados. E aí também tem essa questão do Banco Master, que Mota falou ali, comentou, mas não quis se comprometer, disse que vai analisar, mas sem indicativo de que a Câmara dos Deputados deve instalar uma CPI nesse semestre. Camila, muito obrigado. Vamos agora com o Felipe Monteiro. Felipe, fala bem interessante do presidente da Câmara, Hugo Mota, aquela velha história de que para bom entendedor meia palavra basta, principalmente em relação à CPI do Master e, claro, do quão aquela tática de não polêmicas pode realmente ser a aposta dele, principalmente nesse alinhamento com o governo federal. Conta um pouco o que é que você achou dessa conversa aí de Hugo Mota, quando foi pega agorinha, chegando lá na Câmara dos Deputados. Rafa, tem uma situação que o Hugo Mota não pode ir contra, né? Porque a Constituição Federal, ela prevê a instalação de CPI, né? E prevê que a instalação de CPI acontece sempre quando tem 1/3, né, dos deputados ou 1/3 dos senadores. E o Supremo Tribunal Federal, desde a Constituição de 88, tem decidido, né, reiteradamente, que caso haja a assinatura de 1/3, né, dos deputados e ou 1/3 dos senadores, a mesa é obrigada a instaurar a CPI, né? Tivemos no passado vários casos que o parlamentar entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal e aí obrigou o presidente da Câmara ou o presidente do Senado Federal a instaurar a CPI. Então, o Hugo Mota não tem para onde fugir, né? No entanto, Rafa, tem uma questão regimental que o Hugo Mota colocou na entrevista que ele deu agora para quem a gente viu no Metrópolis, né? Que tem duas hipóteses que poderia, de certa forma, não ser obrigado a instaurar a CPI do Banco Master. Primeiro, que regimentalmente, né, a Câmara dos Deputados só pode ter 5 CPIs funcionando simultaneamente, né? Não dá para instaurar a 6ª CPI. E o segundo ponto é que tem uma lista de 12 CPIs, né, que já foram solicitadas e que já têm assinatura de 1/3 dos deputados para serem instauradas. Tem 2 CPIs que estão aguardando a liberação a finalização de uma CPI das 5 em andamento na Câmara dos Deputados para poder ser instaurado. Então, a única forma do Hugo Mota não ser obrigado a instaurar a CPI do Banco Master seria, na minha opinião, né, regimentalmente, né, tendo 5 CPIs funcionando simultaneamente e seguir a lista do cronograma previsto de solicitação de CPI na Câmara dos Deputados. Mas, Rafa, eu vou colocar um ponto aqui que eu acho que vai acontecer. No meu modo de ver, os deputados que instauraram a CPI, que pediram a instalação da CPI, estão na frente da CPI do Banco Master, podem retirar as assinaturas e retirar a ordem cronológica da CPI, obrigando o Hugo Mota a instaurar, sim, a CPI do Banco Master. Rafa, então independe do Hugo Mota. Independe do Hugo Mota. Eles sabem bem como é que funciona os regimentos internos da Câmara. Agora, eu também queria que você analisasse a fala de Davi Alcolumbre. A gente tinha visto no fim do ano passado que Alcolumbre não ficou nada feliz com o governo federal por conta da indicação do Jorge Messias para a vaga no STF. Inclusive, de toda aquela questão em que ele marcou a sabatina, depois o governo disse que não mandou o pedido. Então, rolou aquele clima tenso entre Alcolumbre e o governo federal. A gente vê agora um discurso mais duro por parte do presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional. Você acha que ele e o Hugo Mota vão chegar num equilíbrio de discurso ou você percebe que está realmente
cada um num polo nesse momento? Eu creio que os discursos de hoje foram bem semelhantes, né? No entanto, o discurso do Alcolumbre foi muito mais voltado para a soberania do Senado Federal e do Congresso Nacional, falando claramente que deveriam ser respeitadas, né, a separação dos poderes, né, em relação ao poder legislativo, executivo e judiciário, né? Ele dá um recado claro ao poder judiciário e mais especificamente ao STF, né? É bom lembrar, Rafa, que nos últimos anos, né, o STF se arvorou em várias competências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né? Eu posso lembrar aqui de sopetão, né, a questão que o STF legislou, entre aspas, sobre a questão da descriminalização da maconha, né? O STF sustou um decreto legislativo que o Congresso Nacional fez, vetando, né, e impedindo que o Poder Executivo aumentasse a alíquota do IOF, né? O STF decidiu sobre a questão do marco das terras indígenas, né, o marco legal das terras indígenas, indo contra uma decisão do Congresso Nacional. Ou seja, o ano todo de 2025 foi marcado pelo conflito institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, né? Então, o Alcolumbre dá um recado claro ao Poder Judiciário de que há necessidade, sim, né, de respeitar a soberania do parlamento. E é bom lembrar, Rafa, que no discurso do Fachin, né, o Fachin demonstra claramente que o STF tem que passar por uma fase de autocontenção. E ele vai além, o Fachin ele vai além, ele fala que está na hora do Poder Legislativo, né, ser respeitado, né, e ser responsável pelas mediações de conflitos, né, deixando o Poder Judiciário decidindo questões controversas relacionadas a assuntos jurídicos, né? Ou seja, até o próprio Fachin ele concorda com o Alcolumbre, dizendo que deve-se, nesse período, né, eleitoral, observar a separação dos poderes.